Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem fala com você é a sua irmã Cleia, amém? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Alerta Igreja. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Meus irmãos, eu creio que é do conhecimento de alguns, se não de todos, o que vem acontecendo na Bolívia, país vizinho aqui. E eu gostaria de estar lendo aqui com vocês uma leitura que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 21, a partir do versículo 12, diz assim: Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Preste atenção, de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. O governo da Bolívia tem dado provas de profundo desapreço pela democracia. O novo Código Penal do país pode provocar uma verdadeira caçada aos cristãos. A lei, que entrará em vigor em 1 ano e meio, prevê a criminalização daqueles que propagam a palavra de Deus. A reforma do Código Penal gerou protestos. Boa parte da sociedade boliviana não gostou das alterações feitas pelo governo. Um dos artigos mais polêmicos prevê a criminalização da evangelização. Cristãos de todas as denominações poderão ser presos em virtude da fé em Jesus Cristo. A capital La Paz foi palco da manifestação de centenas de evangélicos. Eu acho que a primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente ouve uma coisa dessa é: com tanta corrupção, com tanta violência, com tanta maldade, com tantos problemas sociais, com tanto desemprego, com tantas pessoas precisando sem assistência, com tanta coisa para um governo pensar e se preocupar. Por que se preocupar justamente em perseguir igrejas, crentes, evangélicos? E por que proibir cultuar-se a Deus? A resposta está no versículo 17 do capítulo 21 de Lucas. Por causa do nome do Senhor Jesus. Esse, eu já vou logo falando, é o motivo da perseguição. E eu vou abranger mais esse tema para você. Essa perseguição, apesar de estar se dando através da política, que é uma ferramenta de autoridade, mas você sabe que a perseguição não é uma perseguição do comunismo com a igreja, mas sim uma perseguição de Satanás aos servos de Deus. Quando eu digo aqui que essa perseguição não é do comunismo para a igreja, eu não estou querendo inocentar o regime comunista. O regime comunista, suas bases e suas diretrizes e suas leis e seus objetivos são sim para perseguir a igreja de Cristo, como eu falei no vídeo anterior. O que eu estou dizendo, na verdade, é que quem está por trás da perseguição, na realidade, é o nosso adversário. E se ele não puder perseguir através da política, ele vai perseguir através de qualquer coisa. Você que é cristão, você sabe do que eu estou falando. Tem cristão sendo perseguido dentro da igreja por seus irmãos que fazem parte dos mesmos grupos que ele. Mas aqui nós estamos falando de uma perseguição generalizada. E eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Na verdade, o que tem que se cumprir, vai se cumprir. A questão dos evangélicos votarem no comunismo, votarem na esquerda, votarem no PT, é que quando você vota em um partido que está tentando acabar com as crianças, está tentando homossexualizar as crianças, que está tentando destruir as famílias e os valores cristãos, que está dizendo que a palavra de Deus não é confiável, é uma palavra mentirosa.
Você acha que isso é um testemunho agradável que você faz diante do Senhor? Você acha que lá no céu o Senhor Deus aprova que você deu seu voto de confiança a alguém que está totalmente contra Ele? Eu até concordaria que nós não devemos falar nada sobre isso. Mas quando o voto é obrigatório, então não adianta nós não falarmos sobre esse assunto. É claro que o assunto principal da igreja e dos evangélicos, dos salvos em Cristo, é o Senhor Jesus, é o evangelho de Cristo, é a doutrina do Senhor. Mas não é proibido se falar, se orientar os cristãos nesse aspecto, principalmente no ano de eleição. O que eu quero dizer para vocês? O fato de você não votar na esquerda, de você não eleger partidos comunistas, né? Nós sabemos disso. Então se eu não votar na esquerda, não vai haver perseguição no Brasil? Eu não sei, meu amado. Eu não sei, minha amada. Agora uma coisa eu sei, você como cristão que tem o Espírito Santo de Deus, você vai concordar comigo numa coisa. O que você acha que o Senhor Jesus vai pensar ao ver pessoas que se dizem evangélicas elegendo pessoas e partidos que têm ideologias, ideais e objetivos de fechar as igrejas, que persegue e blasfema contra o nome do Senhor, que mata cristãos? O que você acha que o Senhor Jesus vai pensar? Quando eu digo para as pessoas não votarem em partido de esquerda, o foco principal não é a perseguição. O fato principal é que você, como cristão, não pode votar em um partido que tem por ideologia destruir a palavra do Senhor. Porque como que eu posso eleger pessoas que estão dizendo que a igreja, que a Bíblia é mentirosa, como eu falei no meu último vídeo? Pessoas que não reconhecem a ligação dos judeus de Israel com Jerusalém, por exemplo. Se ele desconhece, significa que ele não considera a Bíblia como verdadeira. Se ele não considera a Bíblia, ele não considera Jesus Cristo como Filho de Deus. Aí você vai lá, por causa de benefícios, você vota nesse partido. E esse partido é que vai perseguir as igrejas. O cristão tem que mostrar o seu caráter, não colaborando e nem consentindo com isso. Eu não estou dizendo para você que vote em alguém se você não confia em ninguém, mas não vote naquele que vai nos perseguir, porque as nossas atitudes estão diante do Senhor. Você pode achar que não faz importância, como tem esses crentes aí que falam, e eu quero falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês, além dessa notícia de que o evangelho foi criminalizado na Bolívia, eu quero trazer para vocês uma boa notícia. É que o evangelho está renascendo na Síria, nos países muçulmanos, lugares onde ele foi muito perseguido. Então, meus amados, o que eu estou querendo dizer para você, Igreja do Senhor? Que antes da perseguição se iniciar, nós já estamos vendo o resultado lá atrás. Você vai ver aqui o que Deus está fazendo lá na Síria, no Iraque, na Palestina, lugares onde cristãos são e foram e têm sido e talvez serão ainda mortos pelo amor da palavra de Deus e pelo evangelho de Cristo. E isso é para que nós saibamos que a América Latina vai ser colocada à prova e que depois disso vai haver um avivamento. Talvez nesse intervalo Jesus volte. E eu quero falar aqui com você, meu amado irmão, que está com a sua mente confusa devido a essas pessoas que ficam aí dizendo que a igreja é um sistema religioso. Eu já falei aqui que a igreja ela foi criada pelo Senhor Jesus. Quando eu digo a igreja, é lógico que eu estou falando de pessoas e não de paredes, e nem de janela, e nem de cadeira, mas o se ajuntar para louvar a Deus, uma banda, uma pessoa que vai trazer um testemunho, um conjunto se levantar para adorar o Senhor. Tudo isso é agradável a Deus. Isso
está contaminado. Por quê? Porque o adversário jogou a semente maligna no campo. Não é porque a igreja é um sistema criado por Satanás, como eles querem dizer. Eu fico triste e ao mesmo tempo temerosa quando eu vejo vídeos dessas pessoas facciosas dizendo que tudo que você aprendeu na sua vida, está errado. Eu sei, amados, eu sei que existe muita, mas muita coisa errada no meio das igrejas. Mas isso está sendo introduzido. Preste atenção que a palavra de Deus diz que os falsos profetas introduziriam heresias encobertamente. Você entendeu? Essa palavra já desmascara essa teologia satânica que o pessoal fica dizendo, que as igrejas, na verdade, são um sistema religioso, burocrático do mal. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, quando diz introduziria, sabe o que está dizendo? A igreja está aqui, ó, o Senhor criou a igreja, plantou o seu campo. O inimigo vai vir nele e vai colocar dentro dele coisas malignas. Então essa instituição não foi criada por Satanás. Ela está contaminada pela semente maligna que ele colocou lá dentro. Por que essas pessoas falam essas coisas? Para abalar a tua fé e entristecer teu coração. Para que você não acredite mais que Deus opera no meio da igreja. Eu fiz um vídeo, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Quem quiser pode voltar atrás no meu canal que você vai ver. Um vídeo intitulado Até que do alto sejais revestidos. Nesse vídeo eu fiz questão de ressaltar aos irmãos que o Senhor Jesus, quando veio à terra para morrer por nós, antes do momento da sua morte, antes dele ser oferecido como sacrifício para a expiação dos nossos pecados, o Senhor Jesus se batizou. Em seguida, ele já começa a anunciar a vontade de Deus para com os homens. Porque, como eu falei naquele vídeo, eu repito, há coisas que é de Deus para nós. Há coisas que Deus precisa fazer por nós porque nós não conseguimos fazer. E há algumas coisas que Deus espera de nós. Por isso o Senhor Jesus saiu ensinando os seus sermãos da montanha, caminhar 1 milha, oferecer uma face, perdoai 70 vezes 7. Se alguém tentar tomar a tua capa, dá-lhe também a tua túnica. Por isso o Senhor Jesus ensinou, visto que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo que aquele que no seu pensamento desejar adulterar, já praticou o adultério, porque ele veio mostrar para os homens que Deus olha o interior das pessoas, que para Deus não adianta a aparência de santidade, que é isso também que a Bíblia nos diz quando fala que Deus vê o coração. Quando a Bíblia fala que Deus vê o coração, amados, a Bíblia não está dizendo que Deus não se importa com o exterior. Tá certo que certos detalhes são mínimos para Deus, mas uma serva de Deus não pode andar como uma prostituta e dizer que Deus não se importa com isso, que Deus vê o coração dela. Pois se a Bíblia nos ensina que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, nós logo chegamos à conclusão que se o nosso coração é tão puro quanto nós dizemos, nós não vamos expor ao mundo como prostitutas. Um homem que tem um coração puro, ele não vai andar para o mundo proferindo palavras torpes. Que palavras torpes? São verdades aí que estão falando ultimamente aí. Tem alguns crentes pregando aí e usando palavras torpes e dizendo que é assim mesmo, que não tem problema, tem que se falar escancarado. Não, amados, palavras torpes. Eu não preciso proferir certas palavras para que você entenda o que eu quero dizer. E tem muitos aí que estão proferindo o que vem na mente. E estão dizendo que Deus só olha o coração. O varão que tem o seu coração limpo não vai andar por aí cobiçando mulheres, não vai andar com mentiras, não vai andar com invejas, não vai andar com ira e depois dizer que Deus só vê o seu coração.
Não vai se comportar de forma rebelde para fazer aquilo que a sua carne deseja e depois dizer que Deus conhece o seu coração. Livro de Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 29. Os escribas questionam Jesus qual é o primeiro de todos os mandamentos. E o Senhor Jesus responde a eles o seguinte: e Jesus respondendo disse-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel. Ele chama a atenção do povo para que escute qual é o primeiro de todos os mandamentos. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, preste atenção na ênfase que o Senhor Jesus dá à nossa obrigação de amar a Deus. Como devemos amar a Deus? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Aí ele diz: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Agora eu vou dizer para você que nós vivemos numa época onde tudo é permitido em nome do amor ao próximo. Você não pode falar sobre pecado. As coisas mais escandalosas têm que ser passadas em branco. Coisas que uma pessoa leiga, que nem sequer lê a Bíblia, nem participa de cultos, olha e de longe ele vê que está errado. E dentro da igreja as pessoas não querem falar, as pessoas não querem dizer mais nada. Hoje tudo é justificado pelo amor, mas não pelo amor que nos é devido, e sim pelo amor carnal. Só que aqui o Senhor Jesus, ele dá uma ênfase tão grande no amor que nós temos que ter a Deus. Porque as pessoas hoje dizem assim: Deus é amor. A essência de Deus é amar. Se você não ama, você não conhece a Deus. Estão querendo que você ame o quê? Pecado. Não pecadores. Porque se eu amo um pecador, aí é que eu vou falar a verdade para ele. Logicamente que eu não vou humilhar essa pessoa, nem desqualificar essa pessoa, porque a Bíblia não nos ensina a fazer isso. Mas a Bíblia não nos ensina a nos calar perante o pecado por amor a ninguém. Pois se o pecado conduz ao inferno, como é que eu posso estar diante de uma pessoa que vive segundo as concupiscências da sua própria carne, que não observa a palavra de Deus e nem a vontade de Deus e nem os mandamentos de Deus, e dizer para essa pessoa que eu amo ela sem dizer a ela a verdade, sabendo que se ela morrer dessa maneira, ela vai passar a sua eternidade no inferno? Livro de Gálatas, capítulo 2. O apóstolo Paulo repreende o apóstolo Pedro. Por quê? Porque Pedro se comportava de uma maneira com um grupo de pessoas, comia e estava junto com eles. E quando se aproximava aquele grupo da circuncisão, Pedro se afastava daqueles e evitava e se unia com aquele outro grupo. E o apóstolo Paulo diz o seguinte no versículo 14: mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Aqui o apóstolo Paulo nos dá um exemplo real do que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando o apóstolo Paulo vê que Pedro não está representando bem ao evangelho, imediatamente o apóstolo Paulo repreende Pedro, porque ele ama a Deus sobre todas as coisas e ele sabe que o evangelho de Cristo, que salva as almas, não pode ser mal representado, porque se ele for mal representado, ele não vai causar conversões verdadeiras, frutos saudáveis perante a Deus. Aí eu te pergunto, você acha que Paulo não amava Pedro? Mas ele amava a Deus sobre todas as coisas. E Pedro mostra que é um cristão verdadeiro, pois ele vai se referir ao apóstolo Paulo posteriormente como o nosso amado irmão Paulo, diferente de muitos irmãos que hoje não aceitam repreensão.
quando são repreendidos, se tornam inimigos daqueles que tentaram avisá-lo. A palavra de Deus diz: e amaram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Não vamos, amados, no nosso caminhar no Evangelho, na nossa peregrinação aqui nessa terra, tomar essa postura de amar mais pessoas do que a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que é amar como a mim mesmo? Você deseja mal para você? Você diz para você: ai, como eu gostaria de ser mandado embora do meu emprego. Ai, como eu gostaria de pegar um câncer. Ai, como eu gostaria que meu filho sofresse um acidente de moto. Ai, como eu gostaria que alguém desse uma surra na minha pessoa. Eu garanto para você, meu amado, que você não deseja isso para você. Você deseja o bem para você. E é dessa forma que o Senhor Jesus quer que você ame o teu próximo. Então, quando você veste um vestido, você que é mulher, diz à tua amiga assim: está bom esse vestido? E você percebe que com falsidade ela diz que está bem. Posteriormente alguém vem e diz para você: amiga, esse vestido não está bem para você, ele está transparente. Aí você diz: poxa, mas eu perguntei para ela. Isso não é amor. Não é esse tipo de amor que Deus quer. Deus quer sinceridade. Você quer sinceridade. Você não gosta de ser enganado. Um amigo que faça isso, você não considera como amigo? Assim o Senhor Jesus quer que nós sejamos uns para com os outros, sinceros e verdadeiros, assim como nós queremos ouvir palavras verdadeiras. Amém, amado? Agora vejam aqui essa boa notícia do Gospel Prime. Notícia do dia 11 de janeiro de 2018. Em meio à guerra, avivamento se espalha pela Síria. Muçulmanos estão ouvindo o Evangelho pela primeira vez na vida. É isso que eu quero dizer para vocês, meus amados. Essa perseguição que está se dando aqui na América Latina, que está começando aqui na Bolívia, e Deus sabe até onde ela vai. Sabe o que vai acontecer no final dessa perseguição? Muitos crentes falsos vão sair. E os crentes verdadeiros vão se unir. E a igreja vai se fortalecer. E o avivamento vai acontecer. Olha que durante anos os cristãos sírios vinham orando por um avivamento, mas nunca imaginamos que isso viria junto com a guerra. Conta um líder da igreja local: após 7 anos de guerra civil, a Síria está em ruínas. A maioria das famílias cristãs deixaram o país no início da guerra, tomadas pelo pânico diante da possibilidade de serem mortos. Os líderes cristãos que ficaram observaram a frequência das igrejas diminuir constantemente. Em meio aos escombros, os pastores deram o seu melhor para ajudar aqueles que precisavam. Muitas igrejas viraram abrigos, centros de distribuição de alimentos e enfermaria, atendendo a qualquer pessoa que chegasse às suas portas pedindo ajuda. Quer dizer, a igreja veio a fazer exatamente aquilo a qual ela é designada. Depois de um tempo, o que antes era impensável começou a acontecer. Muçulmanos que procuraram as igrejas em busca de algum tipo de apoio ficaram para os cultos e começaram a fazer muitas perguntas sobre o cristianismo. Dentro de pouco tempo, muitos começaram a se converter. Hoje em dia, há igrejas cheias de ex-muçulmanos, para a glória de Deus, né, gente? Para os líderes cristãos sírios, trata-se de um inesperado avivamento. Gente, essa leitura é uma leitura imensa, de cerca de 7, 8 minutos de leitura. Eu não vou ler aqui para que o vídeo já não fique maior do que ele já está. Mas o que eu quero concluir, você pode ver se você quiser lá no Gospel Prime. Eu vou ver se eu deixo o link para vocês aí certinho. E você lê todo o artigo, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: essa perseguição que começou na Bolívia, lá na Venezuela também nós já temos um governo comunista que está massacrando o povo e impondo a sua vontade. Talvez isso venha chegar até o Brasil. Mas isso vai trazer um avivamento. A figueira vai ser balançada, a peneira vai passar,
Aqueles que estão buscando emoções vão sair, vão voltar. Quem viu o vídeo do pastor David Wilkerson, visão de acontecimentos futuros, eu sempre recomendo, porque conforme aquele pastor teve uma visão que o Senhor deu para ele, nós estamos vendo acontecer hoje. Esse avivamento vai se dar aqui na América Latina como se deu no Oriente Médio. E isso vai trazer um avivamento real. Esses oportunistas vão sair. Vai ficar somente aqueles que são do Senhor. A igreja vai voltar a dar seus frutos dentro da verdade, como você viu aí eu ler a respeito da igreja lá da Síria, aonde que eles começaram apenas a fazer trabalhos sociais e não mais arrecadar dinheiro do povo, e não mais trazerem falsas doutrinas, ensinamentos falsos. A igreja vai passar por esse avivamento, porque a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É por isso que aqui o Brasil é um país tão cheio de corrupção, tão dado à carnalidade, porque a graça superabundou aqui, aonde o pecado estava em abundância. Então, meus amados, eu quero dizer para vocês que a misericórdia de Deus vai se estender por todo o mundo. As coisas estão acontecendo simultaneamente. Enquanto que a igreja está sendo perseguida, os nossos irmãos amados, israelitas e judeus, estão à busca e a expectativa da chegada do seu Messias, que nós sabemos muito bem que é o anticristo. Eles estão com pressa de construírem o templo, de reconstruir o templo de Deus. Nós sabemos muito bem que, infelizmente, eles serão enganados. Eles vão construir, mas serão enganados. Querem oferecer sacrifício para perdão de pecados, porque não reconheceram o Cordeiro de Deus quando esteve no mundo. O Senhor Jesus, quando é avisado de que Herodes intenta matá-lo, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha faz com os seus filhotes debaixo das suas asas, e tu não quiseste? Eis que a vossa casa se deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 41, diz que quando o Senhor Jesus ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas. 70 anos depois de Jesus ter proferido essas palavras, Jerusalém foi capturada, e até a data de hoje, os judeus e os israelitas vivem à busca da sua tão sonhada paz. Eles não têm paz. Até hoje, até essa data de hoje, souberam o que é a paz. Eles vivem em busca de paz. Eles vivem lutando para ter paz e tranquilidade. Eles não têm paz. Os vizinhos não permitem que eles tenham paz. Aí eles estão caminhando para aquela parte que diz assim: quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Preste atenção que o povo judeu nunca esteve tão próximo aos olhos deles mesmos de alcançar a tão sonhada paz. Mas a paz estava diante deles quando o Senhor Jesus esteve ali, e eles o rejeitaram. O Senhor Jesus disse para eles: eu vim em nome do Pai e vocês não me receberam. Outro virá em seu próprio nome e vocês o receberão. Então nós estamos vendo aí o presidente americano que está tentando realizar um acordo de paz em Israel. Veja bem, eu não estou dizendo que Donald Trump é anticristo, alguma coisa assim. Eu não tenho base nenhuma para acusar nome de ninguém. Até porque anticristo são todos
Esses que negam que Jesus é o Filho de Deus. Até o teu vizinho pode ser um anticristo. Eu estou dizendo que o cumprimento da profecia se aproxima. Tudo caminha para o cumprimento daquilo que está chegando esse dia, meus amados. Está chegando esse dia. As coisas estão se cumprindo simultaneamente. Apostasia, os falsos profetas, as igrejas lotadas, as igrejas dos falsos profetas estão lotadas. O evangelho, infelizmente, sendo usado como meio de comércio, o comichão nos ouvidos das pessoas para não ouvirem a verdade. Terremotos, fomes, pestes, agora é a febre amarela, em todos os lugares, sinais nos céus. Recentemente, nos Estados Unidos, foi agora, esses dias, tá a data aí para vocês verem, um meteoro riscou o céu e caiu lá nos Estados Unidos, causando um terremoto de magnitude 0,2. E a todo momento, a todo instante, nós vimos e ouvimos sinais. A terra está sendo modificada. Agora já iniciou o ano de 2018 com uma era do gelo, uma era glacial. E por último agora eles estão dizendo que a terra está se afastando do sol e que por isso está havendo todo esse resfriamento. Em Moscou tiveram 67 graus negativos. As pessoas estão entrando em depressão na Rússia, porque eles tiveram poucos minutos de sol em questão de meses. Está sombrio aquele lugar. Trevas cobrem aquele lugar. Os Estados Unidos, a todo momento, sofrendo com os sinais da terra, do clima. Nós estamos vendo todos os sinais. E agora está mais esse sinal. Agora o povo está sendo levado de novo à presença de autoridades. E isso é só para quem ama ao Senhor. Porque aqui, como você viu, quando eu li aqui em Lucas 21, isso, o Senhor Jesus diz que por amor do nome dele serão levados as autoridades. Por amor do nome do Senhor Jesus. Amados, é momento de nós levantarmos as nossas cabeças, sabe por quê? Porque toda injustiça vai cair por terra, toda mentira, toda morte, toda a opressão. A Bíblia diz que o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso se refere a um povo que vive chorando. Enquanto hoje você ouve hinos aí dizendo que hoje você chorou a última lágrima. Isso é mentira, meu amado. A última lágrima você vai ser enxugada do teu rosto pelo Senhor Jesus. Enquanto nós vivemos nesse mundo, teremos aflições, mas o Senhor nos livrará de todos. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele diz que o justo Ló, todos os dias, afligia a sua alma justa pelas coisas que ele via e ouvia. Ló viveu em um tempo onde o pecado estava chegando até as narinas de Deus, como esse tempo que nós estamos vivendo agora. Mas Ló não saiu por si mesmo de Sodoma e Gomorra. Ló foi retirado às pressas, porque Deus procura. A Bíblia fala que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Então, se você é fiel ao Senhor, não se preocupe por aonde você está, porque o Senhor vai te encontrar. Aí você pode dizer, então não faz diferença se eu estiver em casa sem congregar, mas eu digo para você por experiência própria, meu amado. Longe das obrigações, longe do ajuntamento, da comunhão, a tendência do ser humano é enfraquecer, é se esfriar. A Bíblia fala para nós não deixarmos a nossa congregação, como é costume de alguns. Ló não saiu de Sodoma e Gomorra. Ló foi retirado às pressas de Sodoma e Gomorra pelos anjos. Isso te lembra alguma coisa, meu amado?
Nós estamos aguardando sermos retirados às pressas deste mundo. E aí também entra aquela questão das pessoas que não creem no arrebatamento. Observe que o Senhor Jesus disse que como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. E você observa que nem Noé e nem Ló ficaram para passar pelo juízo de Deus. Noé não passou pelo dilúvio, Ló não participou da destruição de Sodoma e Gomorra. Livro de Gênesis, capítulo de número 19, versículo 15, fala assim: e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Olha o que o anjo veio fazer. Veio tirar Ló para ele não perecer juntamente com a injustiça da cidade. Por quê? Porque Deus sabia que Ló não compartilhava com as obras malignas daquela cidade. Por isso a importância do crente não compartilhar com as obras do mundo, nem que todos à tua volta, nem que você seja o único da tua igreja que não compartilha. Não compartilhe, porque Deus é justo e é fiel, e os seus olhos buscam os fiéis da terra. Se você não praticar, Deus vai praticar a justiça e a misericórdia com você. A Bíblia diz aqui no 16: ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão. Olha só. E pela mão da sua mulher e pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E tirando-no, e puseram-no para fora da cidade. Então você vê a representação, Ló representando aqui a igreja, os salvos em Cristo, justos, como Jesus disse que naquele dia os justos chegarão até ele. Então aqui Ló era um justo no meio daqueles apostatados. E o Senhor Jesus disse que seria dessa mesma forma nos seus dias. Ló não passou pela grande tribulação. Ló não teve que estar junto com aquele povo de Sodoma e Gomorra, mas ele foi retirado às pressas. Isso te lembra alguma coisa, meu amado? Nós seremos retirados às pressas deste mundo. Sejamos preparados para isso. Amém, amados? Que a paz do Senhor Jesus fique no lar e no coração de cada um de vocês.